A partir desta videoaula, nós vamos falar sobre a fotomorfogênese nas plantas, ou seja, como que a luz afeta a forma das plantas. E quando a gente pensa em fotomorfogênese, nós estamos falando da participação da luz na morfogênese, ou seja, no desenvolvimento das plantas, ou seja, na sua formação. Como que a luz afeta a formação das plantas. Quando a gente pensa em luz, normalmente a gente pensa na luz participando como fonte de energia para o processo da fotossíntese. E nós estudamos isso quando nós estudamos a fase fotoquímica e a fase bioquímica da fotossíntese. Mas a luz também afeta o desenvolvimento das plantas, ou seja, controla como que a planta vai se comportar no meio. Não é mais a luz sendo utilizada como fonte de energia, mas a luz sendo utilizada como regulador do ambiente sobre o desenvolvimento, ou seja, sobre como que a planta vai se comportar e se desenvolver naquele meio. São duas coisas completamente distintas. Não se sobrepõem. E a luz ela participa de diversos processos fisiológicos na planta. Ela participa diretamente do processo da fotossíntese, na fase fotoquímica e na fase bioquímica da fotossíntese, que nós acabamos de dizer. Então ela participa do metabolismo das plantas como fonte de energia para a produção de tudo que as plantas precisam para crescer e sobreviver. Mas ela também atua sobre o crescimento e desenvolvimento, que é a parte da fotomorfogênese. E neste caso, como exemplo, nós temos o fototropismo, que é o efeito direcional da luz sobre o crescimento das plantas. Nós temos o fotoperiodismo, que é o efeito da periodicidade da luz sobre o desenvolvimento das plantas. E nós temos a fotomorfogênese propriamente dita, em que é um efeito não direcional, em que ela vai controlar como que a planta vai responder naquele ambiente onde ela está inserida pela presença ou pela ausência de luz. Vai ter uma morfogênese distinta. Isso são exemplos de como que a luz participa do crescimento e desenvolvimento das plantas. E aqui, para exemplificar isso, nós temos do lado esquerdo plântula de milho e do lado direito plântula de feijão. Se nós colocarmos uma plântula de milho para crescer em presença de luz, ela vai ter este comportamento típico de uma planta de milho germinando, como a gente conhece. Mas se a gente deixa ela no escuro, ela apresenta um comportamento completamente diferente de como que ela se apresenta em presença de luz. No caso do feijão crescendo em presença de luz, ela apresenta esse comportamento característico. Folhas verdes, caule ereto, raízes volvidas. Porém, quando ela é crescida no escuro, ela apresenta um comportamento completamente diferente. Não há abertura dos primórdios foliares, ela não tem pigmentação, as raízes não se desenvolvem direito. Isso é o efeito da luz sobre a morfogênese das plantas na sua fase inicial de crescimento e desenvolvimento. E para a gente entender com mais propriedade os efeitos da luz sobre a morfogênese das plantas, vamos entender um pouquinho da variação da luz, como, por exemplo, ao longo do dia. Ao longo do dia, nós temos variação em termos da qualidade espectral. Ou seja, a composição da luz ao longo do dia é diferente quando está no amanhecer, quando está no meio-dia e quando está no entardecer. Quem trabalha com fotografia sabe muito bem disso. Quem trabalha com fotografia prefere fotografar ou nas primeiras horas do dia ou no final da tarde, porque a qualidade da luz é diferente. A planta também percebe essa qualidade de luz. Além disso, a planta também percebe a diferença de intensidade de luz, ou seja, a quantidade de luz está chegando nas plantas. Nós mencionamos algumas coisas disso relacionado com a fotossíntese, mas nós sabemos que em função do comprimento de onda, existem níveis energéticos diferentes, que está numa relação inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior o comprimento de onda, menos energia ele tem. Quanto menor o comprimento de ondas, mais energia ele tem. Isso vale para todos os comprimentos de onda, inclusive o visível. Isso afeta a quantidade de fótons que está chegando nas plantas. E além disso, ela também tem um terceiro fator que afeta, que é a direção. Em função da rotação da Terra e da translação ao redor do Sol, nós sabemos que ao longo do dia o Sol nasce no leste, vai subindo no horizonte, chega até o pico e depois ele vai descendo até se pôr no oeste. E em função disso, existem diferentes incidências solares, quando está no amanhecer, quando está por volta do meio-dia e quando está no entardecer. E esse posicionamento diferente afeta o comportamento da planta no ambiente onde ela se encontra.
Exemplo disso é o fototropismo. Mas além da variação ao longo do dia, nós temos a variação ao longo do ano, que está relacionado com o que nós chamamos de fotoperíodo. E essa questão do fotoperiodismo nós vamos tratar em outro tópico mais à frente, não aqui da parte de fotomorfogênese propriamente dita. Aqui nós vamos para as fundações. Fundações essas que vão sustentar o nosso entendimento sobre tudo que está relacionado com fotomorfogênese. Então nós vamos ter aula específica sobre fotoperiodismo. E quando nós fazemos a decomposição da luz branca, ciente que a luz branca é uma mistura de todas as cores, resta nos perguntar qual luz afeta qual processo morfogênico. Nós precisamos saber, dentre os comprimentos de onda disponíveis, quais são os que afetam os processos fotomorfogênicos. E além disso, nós precisamos saber quais são os pigmentos, que são, na verdade, fotorreceptores, que vão absorver aquele comprimento de onda que está relacionado com aquele efeito fotomorfogênico. Então nós precisamos saber quais são os comprimentos de onda que afetam o crescimento e desenvolvimento das plantas, e nós precisamos saber quais são os fotorreceptores que captam esses comprimentos de onda que vão influenciar no crescimento e desenvolvimento das plantas. São duas perguntas distintas. E aqui eu quero deixar bem claro, com relação à fotomorfogênese, existem mais perguntas do que respostas. Nós vamos passar para vocês os conhecimentos básicos que nós sabemos relacionados com isso, mas ciente que isso é uma ciência em desenvolvimento. Muita coisa nova ao longo do tempo vai sendo agregada. Nosso objetivo aqui é fazer a fundação. A construção da casa é com vocês. E quando nós pensamos em decomposição da luz branca, nós já vimos esse esquema antes, mostrando aqui para a gente a luz visível, que é a luz que está diretamente relacionada com o processo da fotossíntese, que está relacionado com a radiação fotossinteticamente ativa. E nós dissemos que ela varia dos 400 nanômetros até os 700 nanômetros. Abaixo nós temos o ultravioleta e acima nós temos o infravermelho. A luz que participa dos processos fotomorfogênicos estão próximos do ultravioleta e ligeiramente acima do vermelho. E compreende toda a parte da luz visível. Esses são os comprimentos de onda que participam da fotomorfogênese das plantas. E quais são os fotorreceptores que participam? Existem basicamente dois grandes grupos envolvidos nele. Primeiro, são os pigmentos que absorvem preferencialmente na faixa do vermelho, que são chamados de fitocromos. E nós temos um outro grupo que absorve preferencialmente na faixa do azul. E aí nós temos a zeaxantina, as fototropinas e os criptocromos, que eles compreendem basicamente a luz ultravioleta e a luz azul, mas não única e exclusivamente, é preferencialmente. Por quê? Porque os fitocromos absorvem também um pouquinho no azul. Da mesma forma que as fototropinas, que absorvem preferencialmente no azul, também absorvem um pouco no vermelho extremo. E só para deixar claro, vermelho é por volta de 660 aproximadamente. Vermelho extremo é 700, 730, nessa faixa. Ou vermelho distante, é a mesma coisa. E ultravioleta está ligeiramente abaixo do azul. Então, quando a gente pensa em pigmentos fotorreceptores que estão envolvidos com a planta como um todo, nós temos os pigmentos que participam dos processos fotossintéticos, que são as clorofilas e os carotenoides que nós já estudamos. Mas existem os pigmentos que participam dos processos fotomorfogênicos. E aqui nós temos os fitocromos, os criptocromos, as zeaxantinas e as fototropinas. E eu quero fazer uma chamada aqui, que as zeaxantinas, elas são um tipo de carotenoide, mas que participa do processo da fotossíntese e do processo fotomorfogênico. Basicamente era isso que nós tínhamos para passar para vocês nesta aula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!